Vamos lá. O texto básico que eu quero usar hoje é Mateus capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. Os irmãos aí que são papai, hoje eu mandei lá no grupo da igreja uma explicação e mandei um vídeo. Coloca as crianças para assistir aí, que depois eu vou estar fazendo uma ligação para poder pegar um resumo do que eles aprenderam, tá bom? Então coloca essas crianças para estudar aí, galera. Mateus capítulo 24. Eu quero ler a partir do verso 1, bem tranquilo. E quando Jesus ia saindo do templo, se chegaram seus discípulos para lhe mostrarem o edifício do templo. Jesus, porém, lhe disse: Vede tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? E que sinais virá o fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus e lhe disse: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Verso 5: Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai que não vos assusteis. É misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em diferentes lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos entregarão para seres afligidos e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E muito nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Escute isso aqui, irmãos. A gente precisa prestar bastante atenção, e é bom falar nesse tema agora que nós estamos passando por esse momento de calamidade, na verdade, pandemia, uma pandemia mundial que na verdade a OMS não tinha ainda registrado como uma pandemia, mas a gente vai, inclusive algumas pessoas perguntaram: pastor, por que a igreja não abriu ainda e etc. Irmãos, Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E aquele que não respeita as autoridades constituídas por Deus atrai para si maldição. Então significa que existe uma ordem. A ordem a gente precisa entender muito bem isso, que tem muita gente se perdendo com isso. Eu posso abrir a igreja aqui, eu estou aqui fazendo uma live, eu posso. Depois que acabar essa live aqui, eu vou fazer um gabinete, eu posso fazer ação social, posso. O que eu não posso é fazer um evento dentro da igreja e encher a igreja. Eu até posso fazer um culto aqui na igreja, se eu respeitar o espaço de 2 metros de uma pessoa para outra. Se eu respeitar o espaço de 2 metros de uma pessoa para outra aqui dentro da nossa igreja, logo eu vou ter aqui dentro da igreja 1, 2, 6 pessoas. É o que a gente faz aqui com os levitas, porque a nossa igreja tem 4 metros assim, 2 pessoas, 6 metros assim, 3 pessoas. A gente vai ter que 6 pessoas. Não vai adiantar nada, a gente tem que respeitar o espaço de 2 metros. Todo mundo tem que estar com máscara, todo mundo tem que passar álcool gel, tem que lavar a mão. Então a gente não abre a igreja primeiro por causa das ordenanças dos nossos governantes. E a gente não vai conseguir seguir aqui os da Organização de Saúde.
E segundo, a nossa liderança, o pastor presidente ainda não nos autorizou, e a gente está debaixo de uma liderança também. Beleza? Deus abençoe. Então vamos falar aqui um pouco de escatologia. É bem verdade, irmão, que a Bíblia, ela não é escrita escatologicamente correta. Na verdade, desculpe o termo, não é escrita cronologicamente correta. A Bíblia, ela não é escrita cronologicamente correta. A ordem, geralmente ou algumas vezes, não é da forma como está escrito. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler, Mateus 24, verso 5, que é o primeiro versículo que começa a falar do que vai antevir a volta de Cristo. Mateus 24, verso 5 diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então perceba que esse versículo de número 5, ele não é isso que a gente imagina por aí. E claro, falsos profetas já existem, mas alguém que se julga ser o Cristo, isso não é para esse tempo presente, isso é para um tempo futuro. Algumas outras coisas precisarão acontecer antes que isso aconteça. Esse falso Cristo aqui, ele vem já da situação do anticristo, que vai vir para resolver, como se fosse o Messias e etc. Então, virão em meu nome, né, e enganarão a muito. Isso fala do falso Cristo. Quando tiver aquele momento de escassez de luta, que a ordem mundial está querendo lançar a Terra vai entrar em colapso, desespero, ninguém vai conseguir encontrar solução, e aí então entra em ação esse falso Cristo, que virão em nome de Cristo, dizendo, eu sou o Cristo. É o cara que vai chegar e vai dizer, eu vou resolver tudo, fica tranquilo. E aí é aquele período que ele vai trazer a paz, resolver tudo, tranquilidade, sem problema, porque ele vai resolver tudo vai estar tranquilo. 3 anos e meio ele no controle de tudo tranquilo, redondinho, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo bem de saúde, os hospitais bombando, tudo no esquema. Esse é o falso Cristo que ele está falando no verso 5. Então, antes dele vir, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, ouvireis de guerra, né? E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Então escute, guerra nós temos desde quando Cristo morreu, ressuscitou e foi levado ao céu. Dali em diante, a humanidade foi cercada de guerras. Antes disso já era, mas isso não era sinal da vinda de Cristo da primeira vez. Guerra, o sinal de guerra que Cristo está falando é o que vem após depois de Cristo. Esses sinais de guerra, existiram várias guerras, Roma, Grécia, várias guerras que aconteceram após Cristo. Algumas delas não estão muito distantes. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que ela aconteceu no período de 1914, de julho de 1914 a novembro de 1918, Primeira Guerra Mundial. E para seu espanto, nessa Primeira Guerra Mundial, morreram 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Foram 15 milhões de mutilados. 15 milhões de pessoas perderam braços, perderam pernas, foram mutilados de alguma forma. Então, ou seja, se a gente parar para analisar, contabilizado, 23 milhões de pessoas tiveram algum dano na Primeira Guerra Mundial, que duraram 4 anos. Depois disso veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou de setembro de 1939 a setembro de 1945. Foram 6 anos de guerra. Segunda Guerra Mundial, 6 anos de guerra. Morreram nesse período 55 milhões de pessoas. Então para imaginar,
55 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Você vê que é desesperador. São 55 milhões de pessoas que morreram. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, houve grandes percas, inúmeras percas. Então, isso já era um sinal. E hoje a gente vê guerra da Síria contra Israel, Estados Unidos contra o Iraque, e todo dia que a gente vê tem um tipo de guerra. E às vezes tu está em casa sentado e fica desesperado, dizendo: caramba, guerra de novo, meu Deus. E nós que somos escolhidos de Cristo, o Senhor tem dado uma palavra para a gente: ó, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. É um dos sinais de que Cristo está voltando. O que Cristo está falando aqui não é essas guerras que acontecem esporadicamente. Ele está dizendo que vai aumentar a guerra, vai piorar a situação. Próximo à vida de Cristo, vai começar a multiplicar a guerra, um país contra o outro, e etc. Muita guerra, e automaticamente é Jesus dizendo: ó, estou voltando. Guerra. Ouviu de guerra, rumores de guerra, Jesus está dizendo: estou voltando. Não é o fim, ele está dizendo: estou voltando. Beleza? Por exemplo, se estourar hoje a Terceira Guerra Mundial, Cristo está dizendo que não é o fim. Ele está dizendo: eu estou voltando. Beleza? Segundo, fome. Isso aqui é muito interessante. Eu estou aqui com o James, que está me auxiliando hoje, e eu estava dizendo para ele aqui agora: ó, escuta isso aqui, Mateus 24, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Fome. Aí eu fui para um dado deixa eu me lembrar aqui agora, da ONU. Eu fui para um dado da ONU, pesquisar em dados da ONU sobre fome. E eu pesquisei assim: quantas pessoas morrem de fome no mundo? E pasme-se, quantas pessoas morreram de Covid-19? Sabe dizer até agora no mundo? Alguém sabe me dizer quantas pessoas morreram de coronavírus no mundo até agora? Você vai colocar aí, se você souber, você coloca aí. Mas deixa eu te falar um dado alarmante aqui. Acho que o maior número de pessoas que morreram em um dia no mundo foi 1.000 e poucas pessoas, né? 1.000 e poucas pessoas. Em uma hora, uma pessoa por minuto morreria 60. Em uma hora morreria 60, né? Em 10 horas, 600. 10 horas, 600. Em 20 horas, 1.200. Ou seja, o Covid-19 no seu... Escuta isso aqui, irmão. Eu estou falando para vocês aqui. É Bíblia e ensinando para vocês alguns dados. A gente precisa estudar para a gente aprender. O maior dado alarmante do coronavírus no mundo de morte: se morreu uma pessoa por minuto no mundo, no dia que morreu mais gente, uma pessoa por minuto, beleza? Tranquilo? É dado alarmante. Poxa, uma pessoa por minuto morreu de Covid-19 no mundo. E isso está sendo algo, né? Mas deixa eu falar algo para você aqui muito importante. Sabe quantas pessoas morrem no mundo, por minuto, de fome? De fome. Sabe quantas pessoas morrem de fome no mundo por minuto? Deixa eu fazer uma conta aqui para você. 10, 12, 13, 14, são exatamente, pelos dados da ONU, 15 pessoas por minuto. A fome mata 15 pessoas por minuto. A cada 10 minutos são 150 pessoas. A cada 10 minutos, 150 pessoas.
Então você para entender que a fome, ela é um sinal da vida de Cristo, e ela está matando mais do que o coronavírus. E os nossos governantes, que estão tão preocupados conosco, estão pegando dinheiro e investindo em coisas que poderiam ser bem administradas, e investindo no que já tem pronto para melhorar. Mas não, eles preferem situações meio complicadas. A gente não vai falar sobre isso, porque senão o Facebook vai cortar meu vídeo, beleza? Mas a fome mata a cada 4 segundos uma pessoa no mundo. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Sabe o que é isso? E o Senhor disse: ó, ouvirei de fome, haverá fome na terra. Ouviu de fome, Jesus está dizendo: estou voltando. Terremoto. Esses dias aí foi bem anunciado alguns vulcões entrando em erupção, terremotos de terra, e isso tudo é Cristo agitando a terra. Parece que é Cristo agitando a terra e dizendo: ó, estou voltando. Está dizendo? Está entendendo? Terremoto, fome, guerra, mas não é o fim. São sinais de que Cristo está voltando. Pestes. Mateus 24, verso 7 vai falar também de pestes. Quer ver o tipo de pestes que a gente nem imagina? Tem gente que nem imagina. O câncer é uma peste. A AIDS é uma peste. A cólera é uma peste. Ebola é uma peste. H1N1 é uma peste. Coronavírus é uma peste. É Jesus despertando. Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo, irmão? Que muitos pastores, igual a mim, igual a outros, estão suando, sem poder se aproximar de vocês, para poder chacoalhar vocês e dizer para vocês: gente, vocês precisam se manter vivos. Por quê? Porque o sinal já foi dado. O sinal não foi dado agora. O sinal foi dado em dezembro ou novembro, quando iniciou na China. O sinal é quando inicia. Tá entendendo? O sinal é isso aqui, sinal. Isso é um sinal. Sinal. Isso aqui é a continuidade de um sinal. Sinal. Alguém está me dando um sinal. Se eu parei, tu tinha que ter percebido o meu primeiro sinal. Mas se eu continuar, tu está percebendo que eu estou dando um sinal. E Cristo está dizendo: eu estou dando um sinal. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você está aproveitando a oportunidade que Cristo está dizendo para você: ei, eu estou voltando. Filho, está vendo aí? Covid-19, guerra, fome matando 4 pessoas, uma pessoa a cada 4 segundos. Está entendendo? Estou voltando. Como é que você está dentro da sua casa aí, filho? Você está orando, está jejuando, consagrando. Se Cristo voltar agora, tu vai conseguir ouvir a trombeta tocar? O Senhor está nos alertando e dizendo: ei, eu preciso deixar vocês alerta de que eu estou voltando. Eu acredito tanto num Deus maravilhoso, longânimo, benigno, misericordioso, que Ele não faria um sinal e voltaria. Não, esse não é o Cristo que eu conheço, que dá um sinal e volta. Não, o Cristo que eu conheço, Ele é longânimo. Sabe o que é longanimidade? É extensão da graça. Ele vai estendendo, e dizendo: eu estou voltando. E pessoas brincando, pessoas debochando, pessoas desdenhando, pessoas falando mal da igreja, pessoas criticando, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não oram mais, não jejuam mais. E Cristo está dizendo: eu estou voltando. Longânimo, eu estou voltando.
Então ele está dizendo: ei, pestes, haverá pestes. Tudo isso já está aí. E Jesus está dizendo: ó, qualquer hora dessa eu volto. E a gente precisa estar esperto, atento a esses sinais, irmão. Tem alguém vivo aí no Facebook aí? Atento a esses sinais? Você está atento ao que Cristo está dizendo para você? Guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, pestes. Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12 diz assim, ó: e por haver ou por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Multiplicação da iniquidade é o aumento do pecado desenfreado. Lembra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Lembra? Beleza. Em Sodoma e Gomorra, o Senhor ficou lá. Aquele foi o segundo sinal. O primeiro sinal Cristo deu no dilúvio. Nós estamos vivendo parecidos ou até pior do que aquela raça humana que estava antecedendo ao dilúvio. E o Senhor ficou indignado com aquele povo. Ora, se não fosse a graça de Deus, ora, se não fosse Cristo morrer na cruz do Calvário por nós, a humanidade já haveria sido destruída, porque lá o povo estava parecido, ou nós talvez estejamos pior do que eles, e o Senhor falou: Noé, constrói uma arca e entra para dentro dela, leva contigo tua família. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Filho, eu estou avisando para vocês, como eu avisei, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo hoje, está avisando para nós, assim como Deus avisou para Noé, dizendo: Noé, pega a tua família, constrói uma arca e entra para dentro dela, porque eu vou destruir a humanidade. Cristo hoje, através do Espírito Santo, Ele está despertando a igreja, dizendo: ei, vocês precisam entrar para dentro da arca, porque já já eu vou consumir com tudo. Então a gente precisa entender, irmão, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele lance que tem acontecido, morre alguém, por pior que ela seja, tem gente que aplaude, tem gente que glorifica, tem gente que diz bem feito, e a gente já não tem mais amor por uma alma, por um ser humano. Pastor, mas gente, a gente sabe, mas a gente não quer ver ninguém sendo destruído, a gente quer ver que as pessoas sejam salvas. Então, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Beleza? Uma das coisas também muito importante será o aumento ou a proliferação do ocultismo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: ora, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito com letra maiúscula, afirma expressamente que, vírgula, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores